Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim e vamos para mais um vídeo deste canal. Então, para quem não me conhece, eu sou a Fátima Alves, sou gerente comercial e hoje eu quero contar para vocês como que começou a minha jornada como gerente da loja que eu atuo hoje já há 14 anos. Então, quero dividir com vocês um pouquinho da minha história, como que foi esse processo, como que eu cheguei, nessa função de gerente já, e já nela, há 14 anos, então tem muita coisa para contar, muita coisa que eu aprendi, muitas vivências, muitas histórias, mas quero dividir com vocês hoje como que foi o começo dessa minha história. Então, antes de ser gerente comercial, eu trabalhava com vendas, eu era vendedora numa loja na minha cidade, já estava lá há uns 3 anos mais ou menos, passei por todos os setores da loja, mas eu nunca tinha ocupado um cargo de liderança antes na minha vida. Já tinha trabalhado em outros lugares antes, mas antes de ocupar a vaga de gerente comercial, eu nunca tinha sido gerente antes, nem encarregada de departamento ou líder de setor, nada disso. Eu sempre fui vendedora, passei pelo caixa também, estoque. E aí, passou-se um tempo já nessa empresa, a empresa simplesmente fechou. Tá? E eu lembro que meu filho era pequeno nessa época, e a empresa fechou, a empresa não tinha mais condições de caminhar, né? Infelizmente teve que encerrar as atividades. E aí, eu lembro que o meu filho era pequeno nessa época, e eu lembro que as minhas colegas de trabalho tinham uma preocupação grandíssima. Como que eu ia ficar, se a empresa fechando, porque eu era mãe solteira na época, o meu filho pequeno, era eu que assumia as despesas da casa, e todo mundo muito preocupado comigo, mas dentro de mim eu tinha uma confiança tão grande que alguma porta ia se abrir para mim, sabe? Eu não sei explicar para vocês, mas até esses dias eu estava fazendo uma entrevista com uma funcionária nova e ela me trouxe isso. Ela me disse, eu falei para ela, eu disse, nossa, eu tentei te ligar faz um mês e eu não consigo, o telefone não toca, eu não conseguia falar contigo para te chamar para fazer entrevista. Ela me disse, meu Deus, Fátima, e eu falei, sim, eu tô te ligando vários dias já. E ela, nossa, aí eu mandei um WhatsApp, e eu só consegui falar com ela quando eu mandei o WhatsApp. E aí ela me disse isso. Ela me disse, Fátima, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que tudo tem a sua hora. E quando é para ser da gente, vem nas mãos da gente. E eu, quando ela falou isso, eu concordei. E eu falei, nossa, é verdade. E aí eu lembrei da minha história quando eu comecei lá na loja. Então eu tinha essa certeza que alguma porta ia se abrir, então eu estava muito tranquila. Embora sabendo que eu teria o seguro-desemprego depois, seria um tempo, para mim pensar, reorganizar as coisas, então eu estava muito tranquila. E aí assim foi, a loja fechou, recebi a minha primeira parcela do seguro e uma colega me liga, Fátima, lá onde era a nossa loja que fechou, vai abrir uma loja nova, uma loja de fora que está vindo. Eu vou deixar o meu currículo lá, vamos comigo. E eu, tá, perfeito. Já conheço até o rapaz lá dentro que está cuidando da parte das obras e tudo mais, vamos lá deixar o currículo. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá no prédio, tinha uma fila enorme, era uma fila muito grande, porque na minha cidade o desemprego era muito alto. Então, quando tinha uma oportunidade de emprego, meu Deus, metade da cidade estava lá, porque eu acho que hoje é geral, o desemprego, mas naquela época era muito sofrido, porque é uma cidade muito pequena. E aí era uma fila enorme. E aí fomos ver a minha colega, ela disse, Fátima, vamos passar, porque eu sei que tem um conhecido meu, vamos lá tentar deixar o currículo com ele. Aí a gente foi lá, tentou falar com ele e tal, beleza. Aí deixamos o currículo. Aí eu falei, tá, seja o que Deus quiser. Aí a gente entregou o currículo pro pessoal que estava lá dentro e fomos embora. E aí aquela fila já era para fazer as entrevistas. E eu ainda recém estava querendo deixar o currículo. Quando a gente estava saindo, dali do prédio, que a gente deixou o currículo, veio um homem correndo. Não, só um pouquinho, chama ela, chama ela, chama ela. E aí me chamou. E aí eu pensei, não, pois não. E ele, não, eu quero conversar contigo. E eu comigo, sim, conversar contigo. Me chamou, a minha colega ficou, e eu fui lá para dentro, sentei e fiz a entrevista, gente.
Conversando com ele me perguntou várias coisas e tal, eu tenho uma vaga, eu quero que tu trabalhe conosco e tal, beleza, eu gostei muito de ti, das coisas que tu falou na entrevista e tudo mais, eu trabalhava aqui na empresa, eu falei sim e tal, eu quero que tu vá já para uma outra cidade fazer um treinamento a partir de amanhã. Meu Deus do céu, tinha uma fila de pessoas lá esperando para essa oportunidade, para fazer entrevista, para fazer a vaga, e ele olhou e falou, não, é contigo. E aí, por isso que eu lembrei, quando a funcionária que estava fazendo a entrevista falou sobre isso, eu na hora lembrei e concordei com ela. Mais uma vez eu repeti, quando é para ser para a gente, as coisas vêm na nossa mão. E aí, assim eu fui para outra cidade, fiz o treinamento. A princípio, a vaga que eu ia ocupar era para operadora de caixa. Mas quando eu fui fazer o treinamento, eu já fui com essa informação que era para ser operadora de caixa, mas aí, né, fui para o estoque, fui para a organização de loja, depois eu fui para a caixa, aprendi a contar, né, os valores e tudo mais. Acho que fiquei lá, se eu não me engano, eu acho que foi uns 15 dias. Mas aí eu vim com como a loja ia ser nova, eu precisei aprender como funcionava todo o sistema de caixa da loja. Então eu aprendi todo o sistema, como é que abria o caixa, como é que fechava, de acordo com o sistema e tudo mais. Anotei no meu caderno, sempre a pessoa do caderno e das anotações, não foi diferente naquele dia. Anotei tudo direitinho e tal. Beleza, terminou o treinamento, fui para minha cidade. Nisso eu recebi a informação que tinha uma outra gerente treinando em uma outra cidade e que ela iria vir assumir a loja e eu ia ser tipo, né, uma encarregada ali da frente de caixa e já passando as instruções para o pessoal de como funcionaria o sistema, já que eu tinha recebido o treinamento. Beleza. Aí a loja fechada, o pessoal arrumando a loja, montando, e eu por ali, arrumando os caixas e tudo mais. A loja abriu, veio uma supervisora da outra cidade para abrir a loja, reinaugurar. Eu ali no caixa, beleza, tudo certo. Aí passou um dia, passou 2, a supervisora me falou, Fátima, deu um problema com a gerente que está em treinamento. Eu acho que a gente vai precisar de ti. E eu, não, mas como? Não, sabe, ignorei, porque eu pensei, não, né? Vim pro caixa, eu quero me especializar no caixa, fiz treinamento para caixa, então daqui a pouco vou arrumar outra pessoa. Só que foi passando e a gerente não vinha, deu um problema, desligaram a gerente que estava em treinamento, não gostaram do perfil dela e eu fui ficando, a supervisora Fátima, eu vou embora, já tá pronto, eu vou deixar a loja para ti. A loja na época tinha 22 funcionários. A loja enorme de grande. E eu ali, meu Deus, e agora? Mas como eu digo para vocês, eu tinha uma confiança, sabe, que eu estava no caminho certo, sabe? Eu sabia. Por mais que no começo eu pensei, nossa, não, eu vou ser a gerente, imagina, sabe? Era uma coisa distante para mim, né? E a minha autoconfiança, né, estava lá no pé. Mas eu estava confiante para ocupar a vaga de caixa que eu sabia que ele me garantia. E aí foi passando os dias, a supervisora foi embora, eu fiquei com a loja, com chave, com alarme, e o pessoal ali para organizar, eu digo, meu Deus do céu, que responsabilidade. Mas sabe quando as coisas vão fluindo? As coisas vão andando e tu vai, sabe, se encaixando, aquilo parece que vem assim de uma maneira que as coisas foram indo. Passou uns dias, eu não vou lembrar para vocês quantos dias passou que eu fiquei sozinha na loja. O proprietário veio e me falou, Fátima, eu quero que tu cuide da loja, nós vamos confiar em ti. Tudo que tu precisar, tu pode nos chamar, mas eu tô te dando a minha palavra que eu quero que tu fique aqui cuidando da loja pra gente e a vaga é tua. No dia, eu lembro desse dia assim, ó, como se fosse hoje, faz 14 anos. Eu nunca me imaginei numa posição de liderança. Eu sabia que eu poderia, eu sabia que eu tinha condições, eu sei do meu caráter com relação a isso, mas eu nunca esperava que aquela oportunidade ia acontecer. Por mais que eu tinha essa confiança que algo bom ia acontecer, eu tinha algo interno que falava comigo, eu não imaginava. E quando isso aconteceu, eu pensei, meu Deus do céu. Só que ao mesmo tempo eu estava tão eufórica, tão assim, sabe, com aquele movimento que estava acontecendo, aquele monte de gente para cuidar, aquela loja enorme para cuidar, que eu agradeci, né, me senti muito grata, muito honrada com aquela responsabilidade e tudo, e fui indo. Sabe quando a gente meio que parece que vai no automático, e fui indo, e a coisa foi dando certo, a loja foi vendendo bem, né, a gente
começou a fazer as trocas de pessoal, e ali eu fui começando o meu processo, o meu desenvolvimento como líder. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é que nem a menina me falou na entrevista, que é uma coisa que eu também concordo, que quando as coisas são para ser para a gente, elas vêm na nossa mão. Só que para isso, a gente precisa estar preparado. Porque tem muitas coisas que vêm na mão da gente e a gente muitas vezes deixa escapar porque a gente não está preparado. Porque a gente deixa o nosso medo nos parar. Porque a gente deixa a nossa autoconfiança lá embaixo, a gente não rega, a gente não cultiva. E aí, quando as oportunidades aparecem, muitas vezes a gente deixa passar porque a gente não está preparado. E eu sentia no meu coração que eu estava preparada. Foi uma surpresa, eu não esperava, até não tinha essa ambição, mas no fundo, eu estava preparada. Eu já tinha tempo de comércio, eu sabia da minha responsabilidade, eu sabia que eu podia dar conta. Foi cansativo, passei muitas dificuldades assim na questão de gestão de pessoas, na gestão, porque mercadoria, organização de loja, a gente consegue fazer, mas liderar pessoas é uma habilidade que a gente precisa trabalhar todos os dias até a gente pegar, sabe, o jeito, a fazer treinamentos. Eu estudei bastante também, sabe? Aproveitava a internet para assistir vídeo, fiz alguns cursos também de liderança por minha conta, porque eu sabia que eu estava preparada, mas eu precisava me aperfeiçoar. O que eu podia fazer, eu fiz ao longo desses anos, e o que eu não fiz, eu estou fazendo, continuo me trabalhando, continuo, sabe, buscando a preparação para quando as oportunidades aparecerem, eu estar pronta. Eu precisava me sentir pronta. Então, se prepara para as oportunidades que tu quer. Se prepara. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente trabalhar essa nossa autoconfiança de se sentir merecedor de ocupar lugares. Então, isso é uma pauta para outro vídeo, que eu não quero que esse vídeo fique longo, mas o tema central hoje é: esteja preparado. Quando as oportunidades aparecerem para ti, esteja pronto. Não recua, encara. Imagina se lá atrás eu tivesse desistido, eu simplesmente falasse: não tenho experiência, não vou ir atrás, não é para mim, não, eu quero que uma outra pessoa assuma. Eu não teria hoje a bagagem que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, tudo hoje que eu posso agregar na vida de outras pessoas, de outras colegas. Então, gente, a gente precisa estar preparado. E tudo começa na gente, no nosso interno, de como a gente se trabalha, se precisar fazer terapia, se precisar ler livros, se precisar ver vídeos, se precisar conversar com outras pessoas, mas a gente precisa estar preparado. Porque as oportunidades, elas estão aí e elas não vão avisar quando elas vão bater na tua porta. Então, gente, esse é o vídeo de hoje, contando um pouquinho da minha história, como eu comecei, né, na minha parte de liderança, de gestão. Espero que faça sentido para vocês, que eu possa agregar de alguma forma na vida de vocês, que vocês não desistam das coisas, que vocês se preparem para as coisas. E deixa aqui embaixo o teu like, a tua curtida, se inscreve por aqui se tu também é líder, se tu está começando nessa parte de liderança, se tu quer conhecer um pouquinho mais das histórias que eu tenho aí nessa parte de liderança, que tem muita coisa ainda para compartilhar aqui com vocês. E aí, clicando em gostei, eu entendo que eu posso fazer mais vídeos para vocês como esse aqui. E deixa aqui embaixo teu comentário se tu tem uma história de liderança, se está começando como líder agora. Eu vou adorar ler o teu comentário, conhecer um pouquinho da tua história também. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.